Olá! No Gota a Gota da semana passada, nós pensamos sobre alguns segredos do Salmo 23 e nós pensamos um pouco no pastor, daquilo que ele fez por nós no passado, no Salmo 22, no que ele está fazendo por nós no presente, o Salmo 23, e naquilo que ele vai fazer por nós no futuro, no Salmo 24. São as três manifestações de Jesus como pastor. E hoje eu quero pensar com vocês em cima de uma promessa, um segredo que existe aqui nesse salmo, e praticamente hoje nós vamos começar a leitura desse salmo. O versículo de número 1, Davi vai dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". É interessante esse salmo porque ele é citado por pessoas ricas e por pessoas pobres. Ele é citado em poemas, ele é citado em livros, ele é citado por pessoas sábias e até mesmo por pessoas ignorantes. Ele é citado por artistas, por pessoas simples, por pessoas normais. Esse salmo está nos para-choques de carro, essa frase, esse versículo 1 está na geladeira de muitas casas, está em toalhas, está em muitos lugares. Nós conseguimos ler o Salmo 23 em muitos idiomas. É um dos salmos mais conhecidos do mundo. E Davi, eu expliquei para vocês no devocional passado, que ele vai descrever aqui as características do pastor. Ele vai falar da importância do pastor. Porque você sabe que Davi foi pastor. Ele sabe do que ele está escrevendo. Quando você lê em Samuel, capítulo 16, quando Samuel pergunta para Jessé: "Acabaram os teus filhos?" E Jessé disse: "Não, ainda existe um menor que está pastoreando as ovelhas." No capítulo 17, a gente vai ver que Davi, ele era um pastor responsável, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, e quando ele tinha que se ausentar, ele deixava as ovelhas na mão de um guarda. Capítulo 17, e o versículo 20 de Samuel vai dizer que quando Davi tinha que se ausentar das ovelhas, ele deixava com um guarda, com um pastor auxiliar. Então ele era pastor, ele tinha que sempre ir à tenda de Saul, porque Saul vivia sempre atormentado por espíritos malignos, e Davi então, não apenas como pastor, mas também como músico e compositor, ele ia à tenda de Saul, ele dedilhava a sua harpa, Saul sentia-se aliviado, e o texto diz que ele voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Davi sabia que as ovelhas precisavam de cuidado. Essas ovelhas não saíam da sua mente e do seu coração. Davi sabia que as ovelhas precisavam de proteção. Ele mesmo vai contar para o rei Saul que uma vez um leão pegou uma ovelha. E se dependesse da ovelha, ela seria uma ex-ovelha, porque a ovelha não sabe se proteger de um leão. Mas Davi disse: "Eu como pastor corri atrás, defendi a minha ovelha e matei o leão." Davi disse para o rei Saul um dia: "Um urso pegou uma das minhas ovelhas. E eu, como pastor, como bom pastor, corri atrás do urso, defendi a minha ovelha, tirei a minha ovelha das garras do urso e eu protegi a minha ovelha." Então Davi vai falar aqui do coração pastoral, de como que é o coração de Deus com relação a nós, suas ovelhas, indefesas, que não conseguem enxergar direito, que não conseguem ver o perigo, que se Deus não nos defender, nós somos tragados. Se Deus não nos proteger, nós perecemos, porque nós somos ovelhas. Você pode estudar de todos os animais que Deus criou no planeta Terra, nesse mundo que nós vivemos. Parece que a mais destituída de sabedoria, de raciocínio, de agilidade, de prudência é a ovelha. A ovelha não sabe se cuidar. Se ela cair em um buraco, no buraco ela ficará até morrer, porque ela não sabe sair do buraco. Por isso o pastor tem uma vara e o pastor tem um cajado, que é especificamente para esses momentos, porque a ovelha não sabe se proteger. E Davi, no Salmo 23, ele começa a descrever as características desse pastor pensando nele. Ele dizia: "As minhas ovelhas são protegidas, as minhas ovelhas são supridas, as minhas ovelhas são cuidadas, eu faço isso pelas minhas ovelhas,
porque elas não podem fazer nada por elas mesmas, elas só são o que são por aquilo que eu faço por elas. Aí Davi pega isso e faz esse poema, faz essa canção, faz esses salmos, esse louvor a Deus, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. É algo muito pessoal. Você que participou dos nossos devocionais passados a respeito da oração do Pai Nosso, você vai ver ali que não existe nada pessoal. É Pai Nosso, é nosso pão, é os nossos pecados, é os nossos devedores, é não nos deixe, sempre é no plural, nunca é no singular. Mas aqui com Davi não existe nada no singular, no plural, tudo é no singular. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me deita, me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia, Ele refrigera a minha alma, Ele me faz repousar. Ainda que eu ande, a sua presença estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A sua bondade e a sua misericórdia me seguirão. E eu habitarei sempre no singular, porque é uma coisa muito pessoal esse relacionamento do pastor com a sua ovelha. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que faz você orar por todo mundo. A canção do Salmo 23 é uma canção muito pessoal, que você faz isso para Deus, dizendo: o Senhor faz isso pela minha vida, por isso que eu sou o que eu sou, não pelas minhas virtudes, não pelos meus dons, não pelos meus talentos. Eu tenho tudo que eu tenho, porque o Senhor é o bom pastor. E Davi começa dizendo aqui para mim, para você, a primeira marca que ele vê nesse pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai falar de provisão. Quando o Senhor é o seu pastor, quando você é ovelha do pastoreio de Deus, você pode ter a absoluta certeza de que a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Todo bom pastor vai providenciar o alimento necessário para as suas ovelhas, e é isso que Davi está dizendo: Deus cuida de mim. O Senhor, aqui tem um dos nomes de Deus, que é um nome redentor, um dos nomes redentores de Deus, que é Jeová Jiré. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando dessa provisão, da provisão para o seu coração, da provisão para os seus sentimentos, da provisão para as suas emoções, da provisão para a sua vida profissional, da provisão para a sua vida familiar, da provisão para o seu físico, para o seu bem-estar, da provisão para as suas necessidades todas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a primeira verdade que Davi descreve nesse salmo, de que Deus é um Deus provedor. E eu e você sabemos a origem dessa palavra. Lá em Gênesis capítulo 22, quando o Abraão está subindo a montanha com o seu filho Isaque, eles estão carregando a madeira, eles estão carregando o fogo, Abraão está com o cutelo, e enquanto Isaque está carregando a madeira nos seus ombros, ele para, olha para o seu pai e diz: pai, aqui nós temos o fogo, aqui nós temos a madeira, o Senhor está com o cutelo, mas pai, aonde é que está o cordeiro para o holocausto? E o Abraão responde para o Isaque dizendo: no monte o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. É daí que nós pegamos essa palavra de que nada nos faltará, de que o Senhor providenciará tudo para nós, mesmo que seja na última hora. Porque em Gênesis 22, quando Abraão levanta o seu cutelo para imolar o seu filho, o anjo brada dos céus dizendo: Abraão, não estenda suas mãos para fazer mal ao seu filho, porque agora eu sei que você me teme, você não me negou o seu próprio filho. E Abraão levantou seus olhos e viu um cordeiro preso no meio de uns matos. Era o cordeiro que Deus estava providenciando. Muitas vezes nós acreditamos que o Isaque
simboliza Jesus. Não, o Isaac não simboliza Jesus porque o Isaac não morreu. O Isaac foi liberto. O que simboliza Jesus é aquele cordeiro que Deus proveu. Quando o Isaac pergunta, pai, aqui está a madeira e aqui está o cutelo, aqui está o fogo para o holocausto, mas aonde é que está o cordeiro? O profeta João, no capítulo 1 e versículo 29, responde essa pergunta de Isaac quando ele aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Isaac simboliza eu e você, que merecíamos morrer por causa dos nossos pecados, mas Deus providenciou o Cordeiro para morrer no lugar de Isaac e providenciou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:32, se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus já deu o seu melhor, a sua riqueza, o seu unigênito para suprir as nossas necessidades espirituais, nos reconectando com o Pai, será que Deus não vai suprir todas as outras necessidades da nossa vida? Com certeza vai. Então guarde esse segredo no seu coração. Deus é o Deus da provisão. O pastor do Salmo 23 é o pastor da provisão e você pode descansar nessa certeza que Ele vai providenciar todas as coisas para você. O Cordeiro vai aparecer, a necessidade vai ser suprida, mesmo que seja na última hora. Deus nunca chega tarde, Ele chega na hora certa. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o provedor. Receba essa palavra no seu coração, compartilhe essa mensagem, faça o seu comentário e que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.